one. O que acontecendo hoje te deixaria alegre e feliz? O que está acontecendo ou o que poderia acontecer que te deixaria alegre e feliz? Gostaria que tu pensasse nisso, né? O que te deixaria feliz nesse momento? Pode ser aí uma boa pizza, né? Saindo daqui, tu vai comer uma pizza, tu vai ficar feliz. Pode ser amanhã, né? O almoço de domingo com a família. Pode ser tu estar construindo a tua família ou tu estar sonhando com o dia em que tu vai construir a tua família. Pode ser tu estar alcançando, né, ou já ter alcançado a estabilidade financeira, teus sonhos, teus objetivos. Pode ser tu ver a tua família conhecer a Cristo. Pode ser tu ver aqui pessoas novas. Tu ver teus amigos se batizando amanhã. São motivos de alegria, não são? E a gente fica ansiando por algumas coisas. E por aí vai, eu posso enumerar diversos motivos, e eu sei que dentro do teu coração veio um motivo. Tu sabe o que te deixaria feliz nesse exato momento. E eu gostaria que já tu abrisse em Tiago. Abre em Tiago, bem tranquilamente, que a gente vai dar uma passada legal aí nele. E eu não sei se vocês se lembram da sensação que vocês tiveram pela primeira vez quando vocês leram a Bíblia. O que vocês esperavam encontrar quando vocês começassem a ler a Bíblia? Eu, particularmente, tá? Eu tive um sentimento, e eu acho que muitas pessoas aqui também tiveram esse sentimento, de ir com muitos preconceitos na minha cabeça. Muitos preconceitos de que eu iria ler um manual moralista, sabe? Faz isso, não faz isso. E mesmo que eu soubesse, né, de muitas historinhas bíblicas que a gente conhece, eu achava que ali, né, o âmago da Bíblia mesmo seria a parte moralista. Né, esse é o que iria é o que a Bíblia se resumiria à parte moralista. Porém, né, aí a gente vai lendo a Bíblia e, num primeiro momento, eu acho que a gente faz muito isso por conhecer a Deus. As pessoas falam, tu vai conhecer a Deus através da Bíblia, tu até fica meio, como assim? E aí tu meio que te obriga a fazer isso, e aí também num anseio de o que as pessoas estão falando, tu vai e tu fica um pouco chocada, né? Eu, pelo menos, eu fiquei um pouco chocada. Até hoje, lendo a Bíblia, eu fico chocada. Porque ela tem um sistema particular. E eu acho isso muito engraçado. Ela tem esse sistema de tira do óbvio, tira do esperado. Tudo aquilo que tu esperou, tudo aquilo que tu acha que é o óbvio, a Bíblia ela não se encaixa nesse perfil. Ela vai te apresentar um reino que, poeticamente, a gente vai chamar de reino de ponta cabeça. Quem nunca ouviu essa expressão aí? Ela te apresenta uma pessoa com muitas peculiaridades. E tu vai descobrindo aí, né, na leitura, cada vez mais, que esse mundo novo, esse mundo onde precisa ser feito, já não porque é por moral, mas porque é o padrão de um reino. E esse reino é difícil. É um padrão muito elevado, é fora do comum. Nem sei se tem uma régua que a gente possa colocar ali. E a Bíblia, então, vai te apresentar esse reino fora do comum e essa pessoa, que é muito interessante. E é apaixonante também. E tu descobre essa profundidade, essa complexidade, e tu quer que todo mundo experimente isso. Experimente isso contigo. E Tiago é isso, né? Tiago é esse livro que quem nunca ouviu falar que Tiago é um livro prático, né? Todo mundo. Eu, inclusive, falei isso no meu link segunda. É um livro prático. E aí, quando tu se depara e vai lendo Tiago, aí tu vê que não é tão fácil colocar ele na prática, né? Não é tão fácil assim. É um livro que tu passa correndo e fala, beleza,
já sei tudo que eu tenho que fazer. Tem ali poucos capítulos, tá ok. Mas, então tá bom. Se para ti Deus derramou essa graça, Senhor, que derrame sobre nós hoje também, tá? Por favor. Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então imagina o seguinte: tu e a tua família estão esperando há anos por um libertador, por um salvador. E vocês recebem a boa notícia, né, de que ele é Jesus, que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Tu tá ali, tu tá vivendo aquilo com a tua família. Muitos vizinhos teus e outros familiares também começam a crer nessa verdade. Mas aí acontece algo que vocês precisam fugir. Porque a perseguição ali está começando. Então vocês precisam fugir. E também porque naquele momento está acontecendo uma fome muito grande. Uma fome que está chegando na tua cidade, que na verdade já chegou na tua cidade, e acabou com uma pobreza muito grande. E todos começam a dispersar, todos começam a sair dali. E é o que tem que acontecer. E é isso que acontece em Jerusalém naquela época, né? E esses são os dois pontos principais, a perseguição e a fome. Mesmo que tu fosse judeu, um judeu messiânico, tu iria ser perseguido. Talvez um pouquinho brando no início, mas iria ser. Mas também teve a fome. Então vocês, né, tu e a tua família saem da cidade de vocês e recebem uma carta do líder dos cristãos de Jerusalém, Tiago. E aí tu pensa assim, nada diferente de hoje, tá? Tu e a tua família têm sonhos. Vocês têm objetivos a alcançar. Vocês desejam dar o melhor para os teus filhos. Vocês querem que essa fome passe, que a pobreza passe, que a escassez passe. Tu gostaria de voltar para a tua cidade natal? Tu gostaria de reencontrar teus amigos e a tua família? Tu gostaria de simplesmente ter um domingo de churrasco com a mesa cheia das pessoas amadas? Simples, tu só queria isso. E aí tu recebe essa carta. E aí a carta, nas primeiras linhas, vai estar escrito: considere motivo de grande alegria passar por diversas provações. Como assim? Como assim? O meu conceito de alegria é bem diferente desse. Não sei se para vocês também. Meu conceito de alegria não está em passar por provações. Porém, é o meu líder que me mandou essa carta. E eu, com todo amor e carinho da minha vida, eu vou ler a carta do meu líder e vou levar em consideração o que ele está falando. E não é só levar em consideração, né, gente? É algo muito difícil, mas é uma palavra poderosa. E aí olha bem como o reino de Deus é essa coisa louca. É essa coisa fora do esperado. Tu não estava esperando que o teu líder fosse falar que motivo de grande alegria para passar por diversas provações. O que é um motivo de grande alegria para ti? Daí a gente volta àquela pergunta, a gente volta àquela explicação. Cada um aqui tem os seus motivos de alegria. Mas o padrão do reino dos céus que nós vemos é que o motivo é passar por diversas provações.
passar por qualquer provação, qualquer, seja doença, instabilidade financeira, perseguição, qualquer outra dificuldade que faça parte da vida cristã, tu deve ser feliz nessas provações. E aí? Facinho, né? Pô, livro de Tiago. Prático. Não? E por que, então, deve nos trazer alegria? Porque na provação é testada a nossa fé. Então aí vai continuar ali, né? Não estou tirando a minha cabeça. O texto está dizendo. Por quê? Porque na provação é testada a nossa fé. E a fé produz perseverança. E a perseverança, ela que está nos tornando maduros, íntegros. Ela que está nos tornando perfeitos. Então vamos fazer o caminho contrário. Eu quero ser perfeita. Eu quero ser íntegra. Então eu preciso ter perseverança. Para mim ter perseverança, a minha fé precisa ser testada. Porque a minha fé testada, ela vai me dizer se eu sou incrédula ou se eu tenho fé. Então, para eu ter a minha fé testada, o que precisa acontecer? Passar por provação. Tanto que a gente pode observar que as nossas orações, nos momentos de maior dificuldade, vão muito na linha de Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente faz isso, eu não preciso me esconder, graças a Deus, porque eu às vezes também faço isso. Nenhum de nós precisamos nos esconder. Todos nós passamos provações, todos nós. A gente faz isso, a gente chega e pergunta para Deus, por quê? Por quê? Eu queria entender o porquê. Mesmo que eu nunca vou te largar. Eu te amo mais que tudo, mas eu gostaria de entender o porquê. E é nos momentos de dificuldade da vida que a nossa fé é testada. Será que nós temos realmente fé? Essa é a pergunta que muitas vezes fica na nossa cabeça. Será? Será que eu tenho fé? E eu nem estou falando, tá, da situação em si melhorar. Porque a fé não quer dizer isso, tá? Que a situação em si, pela qual eu estou tendo fé ou não, ela vai melhorar. Porque a fé não está na situação melhorar, né? E não é sobre isso que Tiago está falando. Até porque, o que acontece depois que ele escreve para essas 12 tribos, que as 12 tribos recebem essa carta, é que Tiago, o líder de Jerusalém, ele é morto, martirizado. Muito rápido, logo após essa carta ser lida. Ou seja, ele sabia o que era passar por provações com grande alegria e ter fé. Não fé na situação que iria ou não mudar. Mas a fé de que Deus está comigo. De que essa provação existe para algo maior que eu não enxergo, mas Deus vê e sabe. E eu confio, nada pode abalar e derrubar um filho de Deus. E Tiago sabia disso. As dificuldades da vida, elas são presentes. Difícil a gente escutar isso, né? As dificuldades da vida, elas são presentes. Que daí a gente torna ela um presente paradoxal de que produz perseverança e molda o nosso caráter. A gente quer ser, que nem eu falei, hoje é uma noite de mudança, porque a gente pede por isso. A gente pede para que Deus mude o nosso caráter. Como que Ele vai fazer isso? Nos dando presentes, né? E as dificuldades da vida estão aí para isso. Deus, Ele faz um trabalho incrível, incrível através desses presentes. Por meio do sofrimento, né? Ele nos ajuda a nos tornarmos perfeitos e completos. Nada vai faltar para nós. Não estou falando em termos materiais, mas em caráter. Há uma palavra também para os termos materiais. Mas o que eu quero dizer aqui, com a palavra de Tiago, é sobre o nosso caráter. Se a gente continuar no texto, lá em Tiago 4,
A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, então, ele está dizendo que a ação completa ela vem. A aprovação produz fé ou incredulidade, ela testa a fé. Se produz fé, então produz perseverança. E a perseverança, então, produz maturidade e integridade, nos tornando perfeitos. Por que ele pula disso para a sabedoria? Por quê? Não tem nem, na minha Bíblia não tem nenhum... agora Tiago vai falar de sabedoria. Não. Claro que isso aí foi inventado muito depois, né? Mas por que Tiago pula para a sabedoria? Se ali completa, ele poderia completar ali. Parece que a gente está falando de duas coisas separadas. E esse é um grande perigo em ler a Bíblia sem responsabilidade com o texto, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque a sabedoria aqui é uma sabedoria específica para que você enxergue essa ação completa. A sabedoria que nos permite compreender o mundo à luz da palavra de Deus e dos propósitos de Deus. Precisamos de sabedoria, né? Para quê? Para nos alegrarmos nas provações. Não por simplesmente sentir alegria. Porque se eu vou forçar, que eu quero sentir uma alegria numa provação que eu estou passando. Olha, vai ser muito difícil, sabe? Vai ser muito difícil eu me sentir feliz. Eu vou ter que muito mentalizar para eu me sentir feliz. Mas é pela ação completa. Ação completa. E o que é essa ação completa? É tudo aquilo. Provação. Produz fé. Fé produz perseverança. Perseverança vai te transformar num homem e numa mulher perfeitos. É isso. Tu quer ser um homem ou uma mulher perfeito? Vai ter a ação completa. Não tem choro. Vai ter ação completa. E a gente precisa dessa sabedoria para enxergar o que Deus está fazendo conosco, né? Para enxergar que Ele está com a gente no meio da fome, da pobreza, da perseguição, das dificuldades financeiras, das doenças, da morte. Ele está com a gente. Ele está. A gente precisa dessa sabedoria para poder enxergar isso. E aí eu te garanto, tudo que tu passa é para abençoar outras pessoas. Nada vai ficar só contigo. Se a gente começar a pedir por sabedoria, Deus começar a dar essa sabedoria para a gente, porque Ele dá livremente, a gente só tem que pedir, né? A própria palavra está falando isso, com fé, né? E a gente pedindo com fé essa sabedoria, Deus vai começar a nos revelar para nós mesmos por que a gente passa por determinadas situações. Mesmo que, talvez Ele nunca vai te revelar, tá? Eu tô aqui te dizendo assim, talvez isso nunca vai acontecer. Mas, lá na eternidade tu vai saber o porquê. E outra coisa, o que eu te garanto é que o corpo de Cristo, um edifica o outro. E se tu passa por uma determinada situação, não é para te passar sozinho, isso todo mundo já sabe. Mas quando tu compartilha para uma outra pessoa, a outra pessoa também é curada. E aí tu fica entendendo por que eu tive que passar por isso. Porque eu também ministro na vida das outras pessoas.
Eu também ministro. A gente está aqui, ó, o hall de entrada, aí fica 30 minutos para a gente poder conversar com as pessoas. Se tu não aproveita esse momento para falar com os teus amigos, para ministrar na vida deles também, para tu ser ministrado pela vida deles, é esse o objetivo, sabe? É esse o objetivo. E a nossa vida, nós somos assim, muitas coisas acontecem e a gente fica se perguntando por quê. Que bom que a gente se pergunta por quê. Porque a sabedoria de Deus, e pedindo a sabedoria de Deus, ela vai nos revelar. Vai nos revelar, mesmo que não seja nesse momento, mesmo que seja daqui a algum tempo, mesmo que tu precisa passar por isso, mas a sabedoria de Deus vai te revelar para que tu possa ministrar na vida de outras pessoas, para que tu possa abençoar a vida de outras pessoas, para que tu possa abençoar a igreja do Senhor. Então, não coloque assim, não coloque sobre ti algo, só esse pensamento ruim, sabe? Eu estou passando por isso, olha que tristeza que eu estou passando por isso. Se tu está muito triste, a gente está aqui como igreja para te acolher, para te abraçar, mas a gente precisa ter alegria nas provações. E contando um testemunho aí, recentemente, eu estava conversando com uma amiga, eu contei para ela alguns dilemas da minha vida, ela ouviu dilemas de outras pessoas daqui do IU também, e ela ficou chocada, tá, em como que a gente, o pessoal da igreja, tá, tem problemas. Sério, ela ficou chocada. Que a gente também sofre, né? Que a gente também tem sofrimento. E uma frase assim que ela disse é: nossa, vocês parecem tão felizes, vocês parecem tão alegres, né? E aquilo alugou um triplex na minha cabeça, de verdade, assim, eu fiquei pensando, porque realmente, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é maior do que qualquer problema da nossa vida. Deus é maior do que qualquer provação da nossa vida. Às vezes a gente passa o final de semana aqui muito legal, muito feliz, né? O sábado é o ponto alto da nossa semana e a gente vai para casa e os nossos problemas continuam. A nossa vida continua. A falta de algo continua, a tristeza continua. Mas a gente precisa saber que nós somos alegres, nós somos filhos de Deus. A vida, ela pode passar. Nós somos filhos de Deus, sabe? Nós somos filhos de Deus. Se essas 3 palavras não te causam um arrepio lá na alma, sabe? Gente, nós somos filhos de Deus. Nada nos separa desse amor, nada nos separa do Senhor. E a gente precisa ser relembrado constantemente disso. Glória a Deus, a gente precisa ser relembrado constantemente. Que os problemas, eles têm que ser colocados no lugar deles. Ok, uma hora eu vou resolver, se não resolver, tudo bem, beleza? A minha família é importante, a minha igreja é importante, congregar é importante, meus amigos são importantes, e disso eu não abro mão. Vou lutar pela minha família até o fim, vou lutar pelo meu casamento até o fim, vou lutar pela minha igreja até o fim, vou lutar pelo que a minha igreja precisa, vou lutar pela igreja do Senhor, vou lutar pelo reino dos céus. Isso é o importante. O resto, sabe, vai ser acrescentado. E os problemas, a gente é uma família também, tá? E a gente também pode contar uns com os outros para problemas que possam ser resolvidos aqui entre nós. E eu não me canso de dizer isso, porque é verdade, é verdade. Se tu tem um problema financeiro, tu pode contar com uma família. Se tu tem um problema de saúde, talvez aqui a gente vai ter poucos médicos e talvez não vamos conseguir ali, né? Mas a gente vai orar por ti. A gente vai ficar intercedendo por ti. A gente vai ficar crendo contigo. E se tu tá aqui hoje, independentemente, tá? Se tu tá aqui há 10 anos ou se tu tá aqui porque tu chegou aqui hoje.
eu te garanto que tu não vai sair daqui do mesmo jeito que tu chegou. Porque se tu deseja ser maduro, se tu deseja ser íntegro, ser perfeito e ser completo, isso lá no início vai ser completo com aprovação. Porque isso é motivo de grande alegria. E eu tenho certeza que, não sei, né? Se tem alguém que não passe por provação aqui nesse lugar, depois no final está convocado a orar pela fila das pessoas que passam pela provação, tá? Porque, de fato, eu não acredito que tenha alguém que não passe algo no seu íntimo, no seu interior, algo que seja até uma batalha da mente, sabe? E então, o que a gente aprende hoje, né? Tu vai pedir por maturidade? Então, segura o rojão, né? É assim que se fala, né? Segura o rojão, é isso, né? Não adianta tu pedir para Deus maturidade e viver triste com as provações. E o ponto-chave, né, é que não duvide que Deus vai te dar compreensão. Se houver dúvida, o teu coração vai ficar ansioso e vai ser levado a qualquer lugar, porque ela tem mente dividida e é instável. Às vezes a gente nem percebe que tem mente dividida, tá? Você crê que serve a Deus, você serve o reino dos céus, mas vive sendo levado por qualquer vento. Qualquer palavra que tu receba, qualquer oração que tu receba, qualquer aconselhamento que tu receba é o que te guia. E aí, isso vai te trazer instabilidade na tua jornada. Isso é um sinal, tá? De grande incredulidade. De tu ser guiado a qualquer vento, qualquer coisa que está acontecendo, eu estou aqui nesse lado, eu estou ali. Aí eu disse, olha, eu vou fazer isso. E acabo não fazendo, porque eu acabei de receber uma outra palavra e eu preciso fazer isso. Sabe? Porque é a nossa incredulidade. Isso acaba sendo incrédulo da nossa parte, porque a gente não confiou nessa palavra. E não é nem na palavra, é no Senhor. É no Senhor que nos guia. Então, Tiago está dizendo aqui que a raiz da nossa instabilidade é a incredulidade. E tu pode perceber isso de forma prática, que as áreas onde tu tem mais dificuldade na tua vida são as áreas que tu tem mais dificuldade de crer. Que tu crê ali. Será que eu vou orar? Mas já pensando, né? Será que Deus vai fazer mesmo? Orando, já falando assim, Deus, se tu não quiser fazer, ok. E eu sei, de verdade, que Deus faz o que Ele quer. A sabedoria de Deus é maravilhosa e glória a Deus por ela. Deus faz o que Ele quer. Mas isso revela como nós enxergamos a Deus. Não quem Deus é. Revela como nós enxergamos a Deus. Porque se tu pode já não duvidar que Deus existe, tá? Mas tu duvida do caráter de Deus. Tu duvida que Ele é um Deus amoroso e que Ele quer cuidar dos teus filhos, dos filhos dEle, mesmo em meio a provações. Então, é importante a gente ter uma fé que no próprio Senhor, uma fé que vai nos dar a compreensão. É uma fé que vai nos dar a compreensão e a sabedoria. E Deus, Ele quer te ver perfeito. Eu quero que tu guarde isso. O reino dos céus, se tu ler Mateus, dos 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, se tu não estiver assim, pensando o que eu vou ler hoje, quando eu chegar em casa, se tu não ler Tiago, vai ler o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte foi a inspiração de Tiago para Tiago ter escrito. E o padrão de Deus é muito alto. Se tu ler só o Sermão do Monte, tu vai ficar assim, ó, pensando muito sobre aquilo. Tipo, como que Deus está falando que nós devemos ser pobre de espírito? O que é ser
pobre de espírito. A pobreza em si é uma palavra que tu fica, como assim, né? Mas outra coisa, tu é roubado e tu tem que deixar tua capa, tu tem que deixar toda a tua roupa com a pessoa acabou de te roubar, tu tem que deixar tudo com ela, tu tem que andar ainda mais não sei quantas milhas com ela. Pelo amor de Deus, a pessoa vai me roubar, eu vou sair correndo pro outro lado, eu não quero nem saber. Mas no reino dos céus não é assim. E é difícil. Então, Deus quer te ver perfeito. E um cidadão do reino dos céus, ele é perfeito. E ele... Por que perfeito, né? Porque a palavra íntegro em Tiago também é traduzida como perfeito. No original tem o mesmo significado de perfeito. E Tiago ele vai repetir isso 7 vezes durante o livro. Então, Deus quer realmente te ver perfeito. Isso significa viver uma vida completamente íntegra. E Tiago sabe que a maioria de nós vive como pessoas quebradas, pessoas fraturadas, com grandes inconsistências aí no nosso caráter. A gente está cada vez mais trabalhando no nosso caráter. Deus está numa missão de restaurar fraturas e torná-las perfeitas, íntegras. E isso começa com a sabedoria. Com a sabedoria para a capacidade de ver as minhas dificuldades em uma nova perspectiva. E agora eu não preciso mais olhar para os meus problemas e ficar pensando muito nele como algo assim, meu Deus, o mundo vai... É como se realmente, eu sei como é que é a gente viver problemas e daqui a pouco o mundo parece que está desabando assim, a gente começa a ficar tonto, a gente começa a ficar... Realmente isso acontece. Mas o problema ele tem que ser colocado no lugar dele, já falei isso. E a sabedoria é que vai nos colocar com a capacidade de enxergar por uma nova perspectiva. Deus, ele dá generosamente esse tipo de sabedoria para todos que pedem. Sem fé, não. Com fé. Pedindo com fé, sem duvidar do caráter de Deus. E nosso lugar frágil diante do Senhor quando nós entendemos esse lugar frágil diante do Senhor, a gente pode aceitar que muitas vezes a gente tem uma ansiedade nesse momento de entender as coisas, de estar passando por essas coisas. E aí a gente é forçado a escolher entre a ansiedade ou a confiança. E a verdadeira sabedoria significa escolher acreditar que Deus é perfeito, apesar das minhas circunstâncias. Ele é um Deus bom. Então, né, se as tuas dificuldades aí estão te forçando a viver momentos difíceis, Tiago, é como se Tiago estivesse te escrevendo. Tente ver isso como um presente que te obriga a confiar somente em Deus. E eu gostaria que tu ficasse de pé, que a gente pensasse um pouco sobre isso, sobre as nossas dificuldades. Elas estão aí, as nossas tristezas estão aí, né? Sofrimentos, cada um sabe o que cada um está vivendo. E hoje é um dia de celebrar isso. Você está pronto para celebrar isso? A celebração, a gente está celebrando a Deus e nós podemos celebrar que a gente está passando por momentos difíceis e que eles vão nos aperfeiçoar. Mesmo que nós somos chacoalhados por tempos difíceis, nós não somos esmagados, porque a gente tem em Cristo aquele que venceu a morte e o inferno por nós e nos assentou em regiões celestiais. Nós já estamos nessas regiões celestiais. Mesmo que a gente passe por momentos desesperadores, aqui embaixo, do outro lado, nos aguarda uma vida de profunda e
extrema e completa alegria em Cristo Jesus. Por isso nós não somos abalados com as dificuldades desse mundo, mas o mais importante é sabermos que não precisamos somente ter esperança no reino vindouro, mas sabermos que hoje é possível sermos aperfeiçoados por meio das dificuldades. Essa alegria que o Senhor está nos convidando a ter hoje é como aquela alegria que Tiago escreveu, que também tem o significado de satisfação. Então, vamos nos satisfazer, vamos nos deleitar na presença do Senhor, vamos louvar o Senhor e vamos, de fato, entregar para Ele, colocar o problema no lugar dele, colocar o Senhor no lugar dele e contar uns com os outros. O que é muito importante é a gente contar uns com os outros. É a gente poder ver que a nossa vida, ela tem valor e não são as provações que vão nos derrubar. Não deixe isso acontecer. As provações, elas servem, elas têm algo muito específico. Elas servem para que a tua fé seja aperfeiçoada. Elas servem para que a tua fé seja testada, seja aperfeiçoada, ela seja colocada no lugar de... A perseverança precisa ser produzida. Com a perseverança produzida, a ação está completa. E eu vou ser maduro, íntegro e perfeito. Não é narcisismo querer ser perfeito nesse contexto. Nesse contexto, a perfeição, ela está dizendo sobre o reino dos céus. Sobre ser um cidadão do reino dos céus. E nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos. E por nós sermos, a gente precisa agir como um ser perfeito. Um ser perfeito, não pela nossa força. Vai toda uma ação completa até aquilo. Então, o que eu quero te convidar hoje, gostaria que tu fechasse teus olhos, e eu gostaria de te convidar agora para que tu, refletindo sobre essa palavra, e Deus já falou contigo. Deus já falou contigo por meio da palavra. E se tu gostaria de mais, se tu gostaria de uma ajuda, se tu gostaria de uma oração, se tu gostaria de ser ousado e pedir por sabedoria, será que temos pessoas ousadas hoje que querem pedir por sabedoria? E aí eu quero te convidar a vir aqui na frente, todos que essas provações precisam ser esclarecidas. Essas provações precisam trazer uma alegria, essas provações precisam trazer uma sabedoria, uma revelação do alto. E eu quero essa revelação porque eu quero saber o que eu faço com essa provação. O que eu faço? Então eu quero te convidar a vir aqui na frente para receber então uma oração. Alguém vai te ajudar. E eu tenho certeza que tu vai sair daqui diferente. Que tu vai sair daqui transformado, íntegro, perfeito.